mutezinho do É esquerdo. aquele microfonezinho que fica ali do lado esquerdo. É só clicar ali. Tá bom? Então, Arilson, eu vou pedir para você fazer uma prece rapidinho para a gente iniciar. Tá bom? Obrigado, Jesus. Obrigado, mestre querido e amado, por mais uma vez estarmos reunidos aqui diante do seu santo e amado nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em estudo, no ambiente virtual, mas um meio ser encontrado nesse período para podermos continuar com os nossos trabalhos, com as nossas reuniões, interagindo como irmãos, trocando ideias e propagando, Senhor, o teu santo evangelho. Obrigado. Abençoa a nossa reunião, que os bons espíritos estejam conosco, derrama sua luz, sua paz e seu imenso amor. E assim, mestre querido e amado, nos agradecemos e, acima de tudo, agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos continuando com os nossos estudos semanais. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, eu vou colocar aqui o resumo da reunião passada na tela. Está todo mundo vendo aí? Sim. Que a gente falava era desse capítulo da mediunidade e animismo. Né? Então, a gente viu lá... o Mauro está acordado? Se estiver acordado, eu ia pedir a ele para ler aí essa... Parou aonde, Celso? Sempre acordado. Ainda dizer... Olha, no livro está na página 25, abaixo desse capítulo, desse... Indagações. As indagações de como e por que surge, vai começar a partir daí, tá? Tá bom, falou. Então, lê aí, Mauro, o resumo da reunião anterior. Animismo significa a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações dos espíritos desencarnados. Às vezes, a interferência é tão sutil que o médium é incapaz de perceber quando seu pensamento intervém na comunicação. Animismo não é mistificação. Mistificação tem a intenção de enganar. O médium anímico não tem intenção de interferir na comunicação. Só existe uma maneira para o médium se livrar ou minimizar o animismo: estudar incessantemente e buscar com seu próprio esforço o aperfeiçoamento moral e a autodisciplina. Quanto mais próximo dos espíritos, menor a influência material na comunicação. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. Tá, então esse aí foi o que a gente estudou aí na reunião passada, falando as análises do Aksakoff e tal, que falava sobre o espiritismo e animismo e tal. E a última colocação de Aksakoff que a gente viu no livro foi que ele dizia que um grande erro dos partidários do espiritismo foi terem atribuído todos os fenômenos aos espíritos desencarnados, né? E houve aqui um rebate dessa colocação, porque se isso houve, isso ainda há, fica por conta do desconhecimento dos ensinamentos dos espíritos superiores quanto às manifestações dos próprios sensitivos, tanto as físicas, reportadas por São Luís em O Livro dos Médiuns, capítulo 4, item 74 da questão 20, quando tratou de pessoas elétricas que tiram de si mesmas o fluido necessário à produção dos fenômenos, quanto às intelectuais, aplicadas no capítulo 19, item 223, segunda questão, como possíveis de ser produzidas pelos espíritos dos próprios médiuns. Então, era uma colocação que ele fazia, que, na verdade, não existe, né? Não tem essa coisa de que foi atribuído tudo aos espíritos. A gente sabe que as manifestações, podem ocorrer manifestações de fenômenos provocados pelo próprio médium,
né, de diferentes formas e tal. E que pode até haver uma comunicação entre espíritos, mas de espíritos até encarnados, quer dizer, seria uma outra curiosidade. Porque tem pessoas que acham que só os espíritos desencarnados é que se comunicam, os encarnados não. E que o fato de há uma mediunidade, porque o espírito que está encarnado, no momento do sono, por exemplo, onde ele está mais disperso, ele consegue transmitir a sua mensagem a quem tem a capacidade de percebê-la, tá certo? Então, vamos lá, eu vou só mudar aqui a tela do compartilhamento para a gente entrar no livro propriamente dito. E começa nesse parágrafo aqui. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo legal. Então vamos lá. Vai lá, Tuba, pode ler. Tá dando para ler aí? As indagações de como e por que surge, nas estruturas profundas do ser, a paranormalidade anímica ou mediúnica ainda não foram respondidas. Especula-se que a mesma se dá a partir dos estados em que a essência espiritual, o eu profundo, desvencilhando-se de suas limitações físicas e orgânicas, mais livre e potencialmente mais ativo, adquire condições para penetrar no manancial de conhecimentos mais elevados, perceber fora dos limites estreitos, descer ao porão do inconsciente para desbloquear vivências armazenadas ou ainda atuar com a energia superior da consciência nas estruturas congeladas da matéria. Uma outra questão importante a pesquisar e compreender são as interfaces entre um tipo de fenômeno e outro, ou seja, o anímico desencadeando o mediúnico e vice-versa. É perfeitamente compreensível que tais influências existam, pelo fato de serem extremamente difíceis os atos de pura independência no universo, em que tudo se entrelaça e interage, promovendo associações e sínteses sempre renovadas. Há quem afirme, por conta disso, que não há fenômeno anímico puro nem mediúnico isento de traços anímicos, pois que ambos se encontram sempre mais ou menos associados. Tá bom. A gama do... Tá bom? Tá. Alguém... Tá bom se alguém já quiser fazer algum comentário aí. Esse parágrafo final aí, ele é de extrema importância, né? Há uma outra questão importante, né, compreender, né, que esse interface, né, anímico desencadeando mediúnico e vice-versa, né, isso acontece com muita frequência, né? É difícil até às vezes você identificar, né? Então ele coloca ali há quem afirme por conta disso que não há fenômeno anímico puro, né? Porque o fenômeno anímico puro seria aquele sem interferência nenhuma de espírito. E a gente sabe que isso é muito difícil, né? Pode ter um espírito orientando o que aquele médium, né? Aquela pessoa que está fazendo o fenômeno anímico está vendo, né? E nem mediúnico isento de traços anímicos, quer dizer, só mesmo aquela mediunidade mecânica, né? Quando é o psicógrafo mecânico, é que não há interferência, né? Mas é raro, porque todo médium ele tem um pouco, ele pode interferir um pouco com o seu modo de pensar, com as suas palavras. Então, isso aí é a parte muito importante desse parágrafo. Eu só complementaria o que o Marcos falou agora, perfeito.
no sentido seguinte, quando ele falou agora do mecânico, que realmente o espírito tem um comando muito mais ativo. Mas nem esse tipo de mediunidade está isento da influência anímica. Mesmo essa comunicação pode sofrer uma influência anímica. Claro que vai ser num grau menor, né, do que o grau em que o médico é semimecânico e tal, e que pode participar muito mais. Mas até isso aí. Na verdade, até o fenômeno físico, ele vai sofrer uma influência anímica. Não tem como, é difícil. Se é raro a faculdade do fenômeno físico, é rara a faculdade da mediunidade do mecânico, por exemplo, o escrevente, é muito mais raro ainda existir uma mediunidade sem nenhuma influência da própria alma. Porque, afinal de contas, o médium é o medianeiro, é o intérprete, é aquele que leva a sensibilidade que ele está tendo do espírito até o meio comum, né, nosso encarnado. É por isso que o Chico também falava sempre, né? Eu falei na reunião passada, o melhor médium é aquele que é menos enganado, né? Perfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nenhum comentário? Então, vamos voltar aqui ao texto. A gama dos fenômenos paranormais começaria por aqueles em que o ser tão somente expressa esta liberdade do espírito, sendo mais ele mesmo, mais profundamente ao acervo de suas experiências. Numa escala crescente de independência espiritual, teríamos a dupla vista, a visão do espírito, transpondo os limites do corpo invisível, sonhos, vivências do corpo, mais ou menos lúcido, a depender das experiências de autocontrole capazes de anular os reflexos das atividades biológicas e as fixações mentais da vida de vigília. Sonambulismo, atividade do corpo como instrumento passivo da alma livre. E, por fim, estados mais dinâmicos do êxtase, que é um sonambulismo mais apurado. Quem quiser comentar aí, é só interromper, pode comentar, tá? Ô, Celso, diga. Lá no centro gera sempre uma polêmica quando entra essa questão do sonambulismo, né? Porque se confunde muito essas questões, né? Aí está falando, por exemplo, de dupla vista. Dupla vista ou vidência também se confundem, né? Ou, às vezes, se utiliza o nome dupla vista, às vezes se utiliza o nome vidência. O sonambulismo também, ele tem muita... Lá no centro, toda vez que toca nesse assunto, o pessoal entra numa confusão, porque é difícil você ficar diferenciando uma coisa da outra, né? O que eu acho, o que eu consegui entender disso, do sonambulismo, que é o seguinte, a diferença por exemplo, quando a gente dorme, que a gente tem uma emancipação do espírito, tá certo? O corpo entra num repouso e o espírito consegue se emancipar. Normalmente, no dia seguinte, a gente acorda e sonhei com fulano, sonhei com ciclano e tal, não sei o que, ele me falava isso, me falava aquilo. Quem tem essa coisa de lembrar, que às vezes isso acontece com muita gente, com muita frequência, muito fortemente, e às vezes acontece comigo, por exemplo, de vez em quando. Às vezes eu tenho um sonho, olha, a gente tem 10 minutos a partir de agora, nessa primeira etapa. Eu tenho sonhos assim, não é sempre que eu acordo e tenho aquela lembrança exata do que aconteceu. Mas, enfim. Então, a gente sabe que tudo aquilo que a gente lembrou foi aquilo que a gente, como espírito, estando emancipado do corpo, nós vivenciamos no mundo espiritual. Às vezes a gente tem, mas eu tive uma lembrança, um sonho meio confuso, meio doido, porque o problema é a gente trazer isso até o consciente. E aí a gente vem com lembranças entrecortadas, confusas e tal. O sonambulismo, eu diria que seria o sonhar acordado. Porque ele está como se estivesse dormindo, né?
Só que ele está com o espírito emancipado do corpo. O problema é que muitas vezes, e aqui há muita confusão, é que às vezes não é como desenho animado, que o cara anda assim, né? Sonâmbulo anda assim, não sei o quê. Então. Não, a pessoa está muitas das vezes com os olhos abertos, está fazendo gestos, está falando. Às vezes esse estágio ele é induzido por magnetização, por hipnotismo e tal. Às vezes não. A pessoa entra em estado sonambúlico espontaneamente. E é porque eu pensei que estava chegando uma mensagem aqui do alto, aí fui conferir. E às vezes, mas muitas das vezes a pessoa fala, está com os olhos abertos e tal, só que ela naquele momento, apesar de com os olhos abertos, ela não está vendo a imagem que está na frente ali. Ela está vendo o que ela está vendo do lado espiritual. Porque a visão, o espírito está disperso do corpo, então ela tem essa coisa da visão espiritual. A mensagem do alto que chegou para a gente é que muitas das vezes o sonambulismo é confundido com desdobramento. O desdobramento já é uma outra situação, uma outra capacidade, tal, em que a pessoa também se lança fora do corpo, mas não tem o mesmo comportamento. Mas, na verdade, a gente está falando também, mas esses fenômenos, eles são fenômenos também raros. Né? A gente fala com uma intimidade e tal. Eu, por exemplo, nunca vi nenhum fenômeno de sonambúlico, nunca conheci nenhum sonâmbulo, né? Mas são pessoas que fazem isso, elas conseguem sair do corpo ainda que acordadas e transmitir pelos próprios meios mecânicos, quer dizer, continuar falando pelo próprio corpo e tal. Ela não precisa o espírito não precisa do médium. Né? O próprio espírito se comunica pelo próprio corpo, então ele está ligado ele está desligado do corpo, mas ao mesmo tempo com todo o controle por ele. É diferente do sono, por exemplo, em que a gente se desliga, mantém a função, o corpo mantém aquelas funções simpáticas, né? Em que tudo acontece normalmente ali, alguns reflexos, o corpo se mexe na cama, roda da cama e tal, continua respirando, o coração batendo, todos os sinais vitais, mas o espírito está distante, ele não está preocupado lá com o corpo, ele não está agindo no corpo conscientemente. No caso dos sonâmbulos, não, isso acontece mais diretamente. Era o que eu poderia trazer de diferença aí. Se você quiser completar mais alguma coisa, por favor. Uma coisa, só para esclarecer isso aí, eu já vi alguém dizer assim, o sonambulismo é como se o espírito mediunizasse o próprio corpo. Seria isso? Tem a ver? O mediunizar, porque a gente precisa se prender, porque às vezes eu não sei o que significa você dizer mediunizar. É como se ele usasse o próprio corpo, né? Como se ele fosse um espírito, que não ele mesmo, né? Só que ele está fora do corpo, num estado mais ampliado de consciência, e aí ele transmite, através do próprio corpo, ele transmite coisas que ele não, se ele tivesse assim, não tivesse um pouco emancipado, ele não falaria, ele não veria. Né? Então, ele é afastado do corpo, nesse estado sonambúlico, que pode ser por magnetismo ou uma droga alucinógena, uma coisa que emancipe, né? Um santo daime desse aí. Aí ele vai e ele começa a falar coisas que ele está vendo fora do corpo. É uma consciência ampliada. Então, ele pode ir a algum lugar, estar vendo a distância, porque o espírito tem essa capacidade, né? Ele é como se estivesse no corpo, está embotado no corpo, ele não está podendo ver isso. Né? Então, eu vou ler uma mensagem do alto aí que tem uma mensagem do alto. Diz o seguinte, que é mais ou menos isso, as palavras é que não retratam seu significado original. Quer dizer, é exatamente isso que você descreveu, exatamente isso. Eu só acho exatamente que o termo mediunizar o corpo é que eu acho que não casa muito bem essa coisa do mediunizar.
Porque, na verdade, o mediunizar é usar um intermediário. E você não está usando o espírito, ele não está usando intermediário nenhum. O que ele está fazendo o próprio uso do corpo, ainda que de forma... É um mediunizar entre aspas. É uma Entre coisa aspas, assim, como se ele fosse um outro espírito falando pelo corpo dele. Exatamente. Só que é exatamente ele. Só que é ele. Mas Só aí, que é ele mesmo, Porque se a gente usar o termo mediunizar para descrever esse fenômeno, a gente vai usar o termo para descrever o que eu estou fazendo agora, por exemplo. Eu estou mediunizando o meu próprio corpo. Enquanto espírito, estou mediunizando o meu próprio corpo. Eu só acho que o termo é que não é muito bem aplicado. Eu acho que o termo é muito bem aplicado. Agora, mas é uma forma de se falar. É como se... porque você não está afastado do seu corpo. Você está no corpo. Você não está emancipado. Você está ali no corpo. Então, Entendi. Não é mediunizar. Mas eu estou falando assim, como se o espírito saísse e um outro espírito falasse. Mas só que é ele mesmo falando. Então, Não é mediunizado. É um mediunizado entre aspas. Não, eu entendi perfeitamente. A tua colocação está perfeita. É porque esse termo não é nem teu. Você está usando o termo, mas o termo não é teu. Eu já ouvi um monte de gente usar esse termo mesmo. Mediunizado. Celso, você viu como é que é polêmica essa situação? Porque são palavras que acabam... As pessoas... Então, às vezes, a gente tem que tentar simplificar para poder... As colocações que você fez foi muito, muito simples e deu para entender legal. Então, é isso. Se a gente for começar a tentar, vamos dizer assim, esmiuçar muito, a gente acaba se enrolando. Eu usei um termo bem assim, como é que eu vou dizer? Como se fosse assim, pagão, uma coisa assim, entendeu? Tentando fazer uma metáfora, entendeu? É porque é um termo que se usa muito no espiritismo. Eu não gosto muito de me arriscar com esses termos, porque na verdade porque a gente começa a abrir novos significados para uma palavra que na verdade, porque já é complicado entender o termo mediúnico. E se eu usar o mediunizar como um termo para explicar uma coisa que na verdade não é mediúnica, eu acho que complica o que o Marco falou, eu acho que se complica mais. Mas, enfim, o mais importante é o seguinte, é que é exatamente isso. É exatamente isso. E aí eu não vou nem entrar na questão do sonâmbulo médium. Porque tem um médium sonâmbulo e tem um sonâmbulo médium. O cara pode ser, inclusive, as duas coisas, né? Mas tudo bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, eu entendi, inclusive vi até a imagem do que o Denison falou, é quando o espírito transcende a personalidade. Então, nós estamos agora, eu estou com a personalidade de Gerson. Então, quando eu transcendo através do que você estava explicando, que ficou muito bem colocado, a personalidade, quando minha visão amplia, é como se eu utilizasse a minha matéria e o meu corpo, né? Mas com uma percepção muito mais ampliada de uma personalidade muito mais ampla do que aquela restrita à minha cultura atual, todo o meu conhecimento sociocultural atual, entendeu? Então, é quando eu, através de um magnetismo, de todos esses elementos que já foram citados aqui, transcendo a personalidade Gerson, eu estou utilizando a minha matéria, não vou usar esse termo já que ficou em consenso, mas eu estou utilizando a minha matéria com novos recursos que transcendem todo o meu conhecimento de Gerson, todo ilimitado conhecimento de Gerson. Haja visto a regressão de memória, né? Então, quer dizer, você transcende. Muitas vezes, você vai e tem conhecimento de outras vidas suas, né? De todas as outras experiências. Agora, é interessante que o Gerson estava falando se encaixa excelentemente em animismo. O início da fala dele encaixa perfeitamente em animismo. Não, exato. Não, e o sonambulismo é um animismo. O sonambulismo é animismo. É animismo. Aqui, eu posso fazer só uma colocaçãozinha aqui? Está no livro. A gama dos fenômenos paranormais começam por aqueles em que o ser tão somente expressa esta liberdade do espírito, sendo mais ele mesmo, indo mais profundo, aí que vem que eu te falei, Celso,
ao acervo de suas experiências. Ao acervo de quais experiências? Da personalidade de Gerson, ao acervo de todas as minhas experiências acumuladas como espírito. Exatamente. Então, é quando você mergulha em si mesmo, mas não na personalidade atual, e sim com a visão muito mais ampla de todo o teu acervo espiritual. É desse ponto que eu queria colocar para vocês. Perfeito. O que eu falei para o Gerson foi o seguinte. Teu microfone está baixo, hein, Denison? O que eu falei para o Gerson foi o seguinte, que essa independência, aí a gente também tá aprofundando mais ainda, mas tudo bem. Essa independência nem sempre acontece. Uma independência que eu digo assim, porque ele falou que realmente se assume uma consciência que transcende a tua consciência atual, a tua personalidade atual. Perfeito. Mas eu digo que nem sempre é assim, não necessariamente é assim. Eu não sei nem se isso seria a capacidade de todos, sei lá, não sei. Não sei se eu poderia dizer que seria uma capacidade de todos. Mas, enfim, porque, continuando a leitura do livro, olha o que ele diz aqui, ó, que ele fala, né, indo mais profundamente ao acervo de suas experiências. Numa escala crescente de independência espiritual, teríamos a dupla vista. A visão do espírito transpondo os limites do corpo em vigília, os sonhos. E nem sempre no sonho a gente tem a consciência, entra na... Embora muitas vezes a gente sonha determinadas coisas, que a gente fica, não tem nada a ver isso com a gente pode estar tratando de um assunto de uma vida passada. Isso lá é verdade. E aí pode ser que a gente tenha entrado aí de penetrar no nosso próprio eu. É porque é um negócio muito complexo. Aliás, se não fosse complexo, a psicologia não estava estudando isso aí até há sei lá quantos anos. Vivências fora do corpo, os sonhos, vivências fora do corpo. Mais ou menos lúcidas, a depender das experiências de autocontrole, capazes de anular os reflexos das atividades biológicas e as fixações mentais da vida de vigília. O sonambulismo, atividade do corpo como instrumento passivo da alma livre, e, por fim, os estados mais dinâmicos do êxtase, que é um sonambulismo mais apurado. Aí, nessa condição do êxtase, então, aí que eu acho que o cara... Aí ele tem que abrir o livro mesmo lá da consciência passada, porque é uma situação muito especial, eu acho, né? No livro Devassando o Invisível, Dona Ivone Pereira ela dizia que muitas das vezes que ela fazia essa... Aí que tá, como você vai adjetivar, né? Mas dupla vista, que ela emancipação, né? Eu não sei não me recordo agora qual adjetivo que ela utilizava. Mas a recordação disso aí dependia de dois momentos. Primeiro, da necessidade de aprendizado dela. E toda vez que os espíritos superiores, né, os guias dela, a levavam para uma situação como essa, através do próprio sonho, né, ela recordava ou não. Ia depender da necessidade de aprendizado dela. Muitas vezes ia a trabalho e a recordação era muito tênue, pouco ela recordava. E outras vezes, ela tinha uma recordação bem clara de todo o ocorrido. E ela sabia diferenciar exatamente quando aquilo ali atendia uma necessidade de aprendizado e quando era um trabalho que ela, ainda assim, ela não tinha muita interferência. Foi uma atividade que ela foi utilizada como ferramenta, mas ainda assim, naquele momento, ela não tinha nenhuma informação a respeito. Muitas vezes, anos depois, eles esclareciam a ela aquela atividade, traziam a recordação dela, esclareciam a ela por que aconteceram aqueles fatos e que ela não se recordou naquele momento. Então, depende muito de cada necessidade, de trabalho e de aprendizado individual de cada um, né? Mas isso não seria emancipação da alma? É isso. O sonambulismo pode ser médio ou médio sonâmbulos. Porque Clóvis Nunes fala que você falou que nós temos um acervo na nossa mente de outras vidas. Hoje eu sou Paulo, mas eu estou limitado. Quem fui eu outras vidas? Aí eu posso transmitir isso. E o médio sonâmbulo é quando recebe a instrução do espírito, que o Clóvis Nunes fala. Entendeu?
o expositor espírita, aquele, quem conhece ele, já mandei mensagem para vocês, não é isso? Ou estou errado? Paulo, tá certo, é isso mesmo. Essa coisa do sonâmbulo, quando ele recebe a instrução de um determinado espírito específico, com todo esse mecanismo, que ele se desliga da matéria, se emancipa e tal, e vai num contato com o espírito, recebe uma comunicação que é voltada para o público, ou para ele, ou para alguém e tal, mas ele está recebendo essa informação do espírito, o ensinamento de um espírito, isso é mediúnico. Que a informação que ele vai trazer é uma informação mediúnica, não é a informação dele, não é o que ele está vendo, é o que ele está absorvendo ali. Existem casos, que já foi até conversado na reunião, alguém já citou isso como exemplo na reunião passada, de que às vezes são apresentadas algumas visões ao espírito emancipado ali, para que ele descreva depois, quando em vigília, para os outros, né? Para as outras pessoas e tal, traga isso como comunicação. Isso é mediunidade. Está sendo apresentada uma coisa para ele. Mas quando ele simplesmente se vê no mundo superior, em contato com os outros, seja isso através do sono, ou seja isso através da emancipação do corpo pelo sonambulismo, isso é animismo. O fenômeno é totalmente anímico. É só isso. Eu conheci uma senhora, quando eu estava muitos anos, eu fui me levaram, eu fui com uma amiga, ela ia numa consulta, aí eu fui lá com ela, né? Vamos comigo. Fala perto do microfone aí. Oi? Tá baixo. Tá baixo, isso. Fala mais perto. Aí, tá melhor agora? Tá melhor, agora melhorou. Aí ela me pediu para ir com ela, aí eu fui, e depois, quando ela foi atendida, ela falou, cara, eu quero falar com ele sozinho. Aí, porque eu estava na dúvida que, assim, isso aí é um médium, é uma pessoa que está falando. Quando eu fiquei sozinho com ela falou assim, olha, para você eu posso falar, porque eu já era espírita, eu já estudava, já tinha lido, né? Sou eu mesmo o médium que estou falando, só que eu estou afastado do corpo. Eu não posso falar isso para as pessoas, que as pessoas não vão entender, né? Então sou eu mesma, só que eu me modifico, falo diferente, mas é eu mesmo que dou a consulta, entendeu? Eu que vejo a situação da pessoa, saio do corpo e vou e pesquiso isso. Então é um estado assim, por isso que eu falei que dei aquele exemplo de mediunizar, mas não era, né? Mas não é. É uma situação anímica. É um animismo, ali era animismo. É um animismo, ela poderia ter o concurso de um espírito ali com ela e tal, como no caso, por exemplo, a gente fala ela poderia ter o guia dela assistindo ela, o mentor. E ajudando de alguma forma, orientando, já dando uma interpretação para alguma coisa. Aí seria até um fenômeno mediúnico ou... Até uma situação energética, ele podia estar ali ajudando, né? Energeticamente. Do alto veio também aqui mais um comunicado, de muitas vezes é questão de palavras, por isso que Kardec sempre frisou essa questão. Exatamente. Às vezes é questão de palavra para a gente interpretar, mas há que se ter cuidado, porque ele sempre... Eu vou dar licença aqui que eu já vou dar uma saída. Tá. Eu vou desativar o som do Denis aí, que ele foi chamado lá no comando. Aí já vai ter que pagar flexão lá na frente e tal, porque eu senti que veio do alto comando lá. Então, às vezes é questão de palavra mesmo, mas a gente precisa ter cuidado, porque até, por exemplo, o termo espírita, cunhado por Kardec, foi para que um termo só como espiritualismo não tivesse mais de um conceito e não se confundisse por isso. Não se confundisse por isso, né? Porque espiritualismo, a gente sabe, é todo aquele que acredita na existência da alma, do espírito, da sobrevivência dele à morte, mas não necessariamente essa pessoa é espírita. Todo religioso, todo católico, todo evangélico, todo budista e tal, é um espiritualista, mas não é um espírita. Todo espírita é forçosamente espiritualista.
Então, quer dizer, ele teve preocupação com esses temas para evitar confusão devido à complexidade do assunto. Mas... Ainda no contexto dos fenômenos relacionados com a emancipação da alma, incluir-se-iam as experiências de desdobramento ou projeções perispirituais, com ou sem materialização, como demonstrações inequívocas da sutileza da vida e da existência de uma realidade independente do corpo físico e do cérebro. E alcançaríamos, por fim, as notáveis e inexplicáveis, por enquanto, ocorrências de clarividência, que trazem de volta o passado ou antecipam o futuro, como se tempo e espaço não passasse de um eterno presente. Uma outra ordem de fenômenos se relaciona com a capacidade de agir nas estruturas moleculares dos planos físico e astral, para criar fenômenos objetivos de ruídos, transportes, interpenetração de corpos, ou mesmo as aglutinações fluídicas ou materiais, em sínteses cocriativas de objetos surgidos aparentemente do nada. Destacar-se-ia, nesse contexto de fenômenos admiráveis, a transmissão de pensamentos entre vivos, vencendo toda e qualquer barreira material para fecharmos o nosso leque de opções com as fascinantes experiências telepáticas, ectoplásmicas e de transcomunicação instrumental, onde brilha exuberante a mediunidade, comprovando a sobrevivência do ser à disjunção celular. Tá, se alguém quiser comentar aí esse pedaço, e tem muita coisa interessante aqui mesmo. Ele cita vários fenômenos tratando de mediunismo e de mediunidade. Algumas coisas aí de capacidade específica do médium e outras que necessariamente é observado o concurso de um espírito. Aquela parte que ele fala do tempo, né, de voltar e tal, o Hermínio Miranda tem um livro, A Memória e o Tempo, né, que fala muito bem sobre isso, né? Porque o espírito ele pode tanto caminhar no tempo no passado quanto no tempo no futuro, né? Porque para o espírito é relativo, é diferente, a dimensão é diferente. Então ele tanto volta do passado quanto ele caminha no futuro, porque o tempo é diferente. É difícil até entender isso, mas uma vez eu assistindo um filme retratando um fato verídico, né, de uma pesquisadora, que ela estava fazendo uma experiência, a experiência para todo mundo não deu certo, mas ela que estava dentro do equipamento, aqueles segundos que o pessoal não deu certo, explodiu, tal, ela viveu uma experiência de quase horas, minutos. Aonde eu vi a célebre frase nesse filme aí, oh, meu Deus, não vou lembrar o nome do filme, está na cabeça, até o final eu lembro. Que ela diz o seguinte, que ela pergunta para o pai se haveria vida em outros, será que haveria vida em lugares diferentes no universo e tal, e o pai dela dizia o seguinte, que se não houvesse, seria um grande desperdício. Né? Com certeza. E até o final eu vou acabar lembrando do nome do filme, mas eu vi esse filme também. Foi uma experiência super interessante. Porque teve um negócio da câmera que caiu, não aconteceu nada, não deu certo, isso aqui. Agora você me explica por que tem 24, 25 minutos de fita rodada aqui. Não aparece nada, mas tem 25 minutos de fita rodada aqui, ó. Quer dizer, na verdade, ela não ficou 2 horas e meia, sei lá, um tempo assim, 25 minutos, 2 horas e meia, sei lá. Porque a coisa aconteceu em segundos, a tal da esfera lá que eles tinham montado, caiu, não teve nenhum resultado, eles não viram absolutamente nada, mas aquele tempo ali contou e ninguém percebeu. Mas o tempo contou na fita magnética que foi colocada para fazer a gravação, contou esse tempo. Perfeita lembrança. Essa
no Evangelho, acho que no Evangelho tem uma explicação disso assim, não é o passado nem o futuro. É como se você subisse o espírito, né? O espírito emancipado ou fora do corpo, né? Ele, como se você subisse uma montanha, então você está lá em cima vendo uma pessoa que está caminhando. Ele lá de cima, ele está vendo a pessoa caminhando e está vendo o futuro, algum animal à espreita, alguma coisa assim. Então, ele não está vendo, ele está agora vendo uma pessoa que, para ela, aquela tocaia ali vai ser passado, vai ser futuro, é futuro. E ele está vendo o passado da pessoa, porque ele está vendo a pessoa caminhando lá de trás. Mas ele está aqui. É como uma explicação, mais ou menos, acho que tem no Evangelho a explicação dessa, no Livro dos Espíritos. Perfeito, porque essas questões dependem da posição do observador. Eu costumava falar, inclusive, falar a respeito de uma determinada grandeza, como é que se enxerga certas coisas, a visão de Deus e tal. É como você olhar um monte de formiga, formiguinha passando assim embaixo, e você está vendo onde ela vai passar e tal, não sei o que vem uma outra formiga de lá para cá. Todo dia estava mostrando para minha neta, elas vão se cumprimentar, quer ver? Que formiga tem aquela mania de vir uma e para uma de frente para outra. Aí ficava falando para lá, tô vendo, tá falando, e aí, tudo bem? Como é que vai? Toca as anteninhas, toca as anteninhas. Então, quer dizer, você já percebe por onde ela vai passar, o que ela vai ter que subir. Às vezes você modifica o trajeto dela, você põe um obstáculo na frente, modifica o trajeto dela. É um negócio legal. Celular. Então, todos esses fenômenos podem ser a partir daí. Hein? Então, em todos esses fenômenos podem ser classificados. Pode continuar. Todos esses fenômenos podem ser classificados em dois grandes grupos: os objetivos ou físicos e os subjetivos ou de efeitos inteligentes, ambos com finalidades específicas no grande concerto da criação divina e, portanto, supervisionados pelas grandes inteligências que vibram em harmonia com as leis cósmicas. Nos fenômenos de natureza física, a participação dos desencarnados pode dar-se velada ou extensivamente, a depender das circunstâncias e dos interesses espirituais envolvidos. Quando é um encarnado que os produz, agindo por si mesmo, em verdade não age fora dos interesses da vida e, via de regra, os espíritos supervisionam o desdobramento das ocorrências, muitas vezes inspirando o operador para que perceba ou situe o momento próprio de sua ação. E outras vezes, embora apto para produzi-los sozinho, não pode evitar que os espíritos envolvidos nos mesmos interesses e nas mesmas necessidades evolutivas sejam atraídos para a conjunção mediúnica, estabelecendo-se a cooperação direta. Quanto aos fenômenos de ordem intelectual, estes, por tocarem mais de perto a problemática das transformações morais da sociedade, quase sempre despertam o interesse dos espíritos superiores, que fazem questão de se revelar quando podem. Porquanto, aqui está quanto. Quanto é? Através deles, a fim de que os homens se deem conta da imortalidade da alma e que há um processo histórico entrelaçando as humanidades da Terra e da erraticidade na condução dos destinos do gênero humano. Por isso, o paranormal anímico, capaz de produzir por si só fenômenos dessa ordem, dificilmente deixará de produzi-los mediunicamente, a menos que bloqueios psicológicos impeçam ou dificultem a conjunção mediúnica ou medianímica. Esse termo agora é até bastante interessante, a conjunção medianímica, quer dizer, a conjunção. Quando há uma interferência tanto mediúnica quanto anímica no fenômeno. A coisa bem interessante que a gente já vinha falando aqui
o concurso dos espíritos, que influenciam muito nas coisas, nas nossas atividades e tal, e que, de certa forma, dependendo das consequências, ou dependendo do que se vai se utilizar, ele pode estar falando aqui de processos, vamos dizer assim, mediúnicos na forma assim corriqueira, né? Na forma do nosso dia a dia. É que a espiritualidade, né, superior está sempre atenta a uma possibilidade de ajudar. Então, quando ele fala que dificilmente eles procuram se comunicar o quanto podem, né? Então, sempre que tem a oportunidade de ajudar e que existam pessoas bem intencionadas, a espiritualidade vai estar ali ajudando, né? Vai estar ali tentando se comunicar, se manifestando de forma a ajudar. Isso é isso que eu entendi. Eles também utilizam a mediunidade intelectual, né? Que é a mais utilizada pelos espíritos superiores. Eles utilizam de fenômenos, geralmente utilizando outros, né? Para chamar atenção, mas é na parte intelectual que a gente está com esse conhecimento que estamos estudando agora, né? Porque Kardec se dedicou a eles, né? Então, foram os espíritos superiores, através dos fenômenos intelectuais, que gerou toda o corpo da doutrina que estamos estudando agora. Perfeito. 10 minutos marcados aqui. É isso aí. Então, quer dizer, em todos esses fenômenos, os espíritos se aproveitam, e o interessante onde é que ele fala aqui da... Quando é encarnado que os produz, agindo por si mesmo, em verdade não age fora dos interesses da vida e, via de regra, os espíritos supervisionam o desdobramento das ocorrências, muitas vezes inspirando o operador para que perceba ou situe o momento próprio de sua ação. Quer dizer, nada é relegado ao acaso e nada fica ao léu, né? Tudo tem, não que haja um controle absoluto, mas existe a participação, né? Sempre há participação. O problema é que, às vezes, a participação pode não ser pode não vir de uma fonte superior, mas aí vai depender de cada um de nós, vai depender da nossa da vibração, onde a gente esteja situado. Eu achei interessante, Celso. Fala, Zé. Eu achei interessante aqui, logo quando ele começa, todos esses fenômenos que nós lemos até aqui, né, podem ser classificados em 2 grandes grupos. Os objetivos ou físicos e os subjetivos ou de efeito inteligente. Aí eu lembro como surgiu a doutrina espírita, né, que foram através dos fenômenos físicos, das mesas girantes, né, todo aquele processo daquela invasão espiritual que houve, né, e que houve todo chamar a atenção da sociedade através justamente dos fenômenos físicos, que depois deram sequência nos efeitos espirituais, né, nos efeitos inteligentes, né, no contato inteligente, onde surgiu a doutrina espírita. Essa é a primeira coisa que me chamou a atenção. A segunda coisa que me chamou a atenção é que mesmo a pessoa podendo, como você ressaltou, podendo fazer com que ocorra um efeito físico através do animismo dela, das energias concentradas nela, dificilmente ela consegue fazer sozinho, porque nós estamos interagindo todo o tempo com espíritos. Então, outros espíritos interessados naquele mesmo processo vão interagir comigo, mesmo que eu não precise da interação deles. Mas, por afinidades, isso pode ocorrer, né? E a consequência de tudo isso, justamente, são os fenômenos inteligentes, que esses, sim, têm todo o arcabouço espiritual dos espíritos superiores que estão sempre atuando em benefício da sociedade. Aí já transcende toda a necessidade pessoal de cada um de nós. Mas todo contato inteligente, todo esse processo que atua sobre a inteligência dos espíritos, ele tem um objetivo muito mais amplo, que é a moralidade da sociedade, levar a sociedade à reflexão e à transformação moral. Quer dizer, você vê, encadeando o raciocínio aqui do livro,
que ele faz todo o encadeamento de todo um processo, desde o físico até o desdobramento do intelectual, com um objetivo muito mais amplo, que é de transformação da sociedade. Achei muito legal esse parágrafo aqui. Você me lembrou uma coisa que eu ressaltaria até em relação a dizer o seguinte, que, na verdade, o objetivo, por exemplo, no caso do surgimento da doutrina espírita, que foi o grande... se coroou todo esse processo, deu início lá atrás, quer dizer, o objetivo dos espíritos superiores já acontecia. Os fenômenos de comunicação mediúnica e tal sempre houveram, né? A mediunidade faz parte do ser humano, da humanidade, então sempre aconteceram durante todo o tempo, toda a história da humanidade. A eclosão desses fenômenos que aconteceu no século retrasado é que já foi com a intenção de depois descambar no espiritismo. Quer dizer, a coisa começa, como você falou lá atrás, numa coisa assim que aparentemente podia ser sem compromisso, mas que não era, que se a gente examinar muitos dos detalhes dos fenômenos físicos, que parecem, às vezes, fenômenos de menor importância, o caso das mesas girantes, por exemplo, eu me lembro de um caso, do livro do Carlos Embaçaí, que trata do espiritismo à luz dos fatos, é o título do livro. Ele fala... Aliás, 2 casos ali me chamaram a atenção que eu poderia citar agora. Eu, num caso, numa determinada reunião e tal, em uma mesa, e aí você começa a notar... a partir dali começaram a se notar a inteligência do fenômeno. Não era simplesmente um fenômeno que a mesa se movia até uma determinada pessoa. Mas por que ela se moveu até uma determinada pessoa? Se moveu até uma determinada pessoa e fazia alguns movimentos como se estivesse fazendo uma carícia. E a pessoa foi na curiosidade, esbarrou ali, abriu a gaveta, que a mesinha tinha uma gaveta, ele encontrou uma carta, que era justamente um comunicado que o espírito ainda encarnado na época deixou para ele e que ele descobriu aquela carta ali. O outro fenômeno que eu achei tremendamente interessante também foi que, durante uma reunião, o médium descreveu uma pessoa que estava próxima ali a um assistente, né? Era um escritor, uma pessoa assim conhecida e tal, e o médium descreveu que tinha uma senhora muito próxima dele, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí ele citou, ele foi e falou, eu posso trazer aqui algumas fotos. Sim, porque ele falou o seguinte, que era o espírito da mãe dele, que esteve ali e tal, não sei o que, e descreveu a pessoa. Tá bom. Na reunião seguinte, esse rapaz, esse escritor, levou várias fotos antigas de família e tal. Quer dizer, naquela época, a fotografia já era um um recurso muito... da época da guerreótipo. Isso aí, bom, até era um recurso bastante legal, né? A gente vê fotografias antigas aí com bastante nitidez. Bom, ele levou essas fotografias e tal. E colocou, inclusive, ele colocou a fotografia da mãe dele misturada e algumas mulheres, membros da família dele, e colocou a fotografia em destaque de uma tia que era muito parecida com ele, né? E que isso em família comum. Às vezes o cara não parece com o pai, com a mãe, parece com o tio. Ele era muito parecido com a tia era muito parecida com ele e tal. E ele já colocou ali até para ver se confundia o médium. Porque o médium ali, na ocasião, ele não estava mediunizado, né? Agora eu cito ali o Denison. Ele não estava em transe, né? Ele estava normalmente e tal. E ele, olhando as fotografias, ele foi direto na fotografia que era da mãe dele, não foi essa aqui. Falou, tem certeza? Não foi essa? Não foi essa não, foi essa aqui. Quer dizer, ele não se deixou nem enganar pela semelhança da pessoa com a fotografia, a tia, né? Ele foi direto na fotografia da mãe. Quer dizer, então esses fenômenos todos fizeram com que as pessoas, principalmente se eram comunicações assim pessoais, com que as pessoas se aproximassem dessa novidade lá na época de uma forma que ia além da simples curiosidade. Algumas pessoas foram tocadas realmente pelo significado da coisa que mudava.
E o Kardec foi quem enxergou realmente o divisor de águas, que foram esses fenômenos. E a partir dali, ele já... claro, ele já vinha com essa, né? Ele foi a pessoa escolhida para enxergar dessa forma e desenvolver toda essa coisa da doutrina. Bastante interessante. Por essas outras razões, tá? Por essas e outras razões, podemos dizer que este é um mundo, um universo mediúnico, onde a cooperação e as influências recíprocas constituem lei. Isso é legal. Importa compreender que estes dois aspectos da paranormalidade, o anímico e o mediúnico, são estágios de um mesmo processo. Ambos são pontes lançadas pelo ser para ligar realidades energéticas diversas, de modo a integrá-las na unidade cósmica da criação. No fenômeno anímico, a alma se colocaria como médium de si mesma. Olha o Denison aí, ó. Possibilitando o surgimento de um psiquismo de profundidade num psiquismo de superfície. Nesse processo, fechado sobre si mesmo, da mesma forma que ocorre um animismo de catarse, gerando reminiscências traumáticas do inconsciente para o consciente. Também pode ocorrer o animismo criativo superior, em que o ser se deixa permear pelas energias puras do eu profundo, a fim de transferir expressões mais nobres da individualidade para a personalidade transitória, iluminando-a. Olha o Jefferson aí. O crescimento anímico do ser avivará e multiplicará as possibilidades da mediunidade, reconduzindo-a para um campo de intuição pura, semelhante àquele em que ela nasceu, nas eras mais primitivas do homem, ainda brutalizado e irresponsável, portanto, inocente. Será, contudo, um campo de intuições mais altas e criativas, fechando um ciclo de evolução. E hábito será, em verdade, uma síntese anímica mediúnica, em que o homem se envolverá com a realidade profunda da essência divina e se iluminará para exercer a mediunidade gloriosa da ação transformadora. É nesse sentido que entenderemos a mediunidade de Jesus. Eu e o Pai somos um, como médium de Deus, plenamente ligado à sua realidade profunda, cósmica, expressão manifestada do Criador, para se revelar de forma integral entre os homens da retaguarda evolutiva. Não tem jeito não. A gente tenta fugir do termo, mas o negócio é complicar para entender melhor. Mas é verdade, é porque o que acontece é o seguinte, se você quer falar sobre o antagonismo entre duas expressões, ficar comparando uma a outra ou usar uma para explicar a outra pode ser uma coisa tremendamente confusa. Agora, quando você entende o significado da expressão, o caso do médium, que é o medianeiro, o intermediário, fica uma coisa mais fácil. Aí você pode dizer quando ele se torna médium de si mesmo. Tá? Ele está trazendo se tornou, vamos dizer, intérprete ou intermediário entre si mesmo. É por isso que, tá vendo? Já confunde. É por isso que eu não gosto de usar o termo, porque médium de si mesmo, você já é. Você já é. Você é que coloca para fora a sua ideia. Então, é você que interpreta a sua ideia, ou quem dá vida ou noção à sua ideia, para poder passar essa ideia para os outros. Então, isso acontece já automaticamente. A questão aí é que você normalmente, nesse caso, você está trazendo uma ideia que normalmente é trazida pelos espíritos para você. E aí você passa à frente.
É só isso. Você trazer uma ideia, a não ser no caso, aí eu diria o seguinte, que nesse caso, só para terminar, se aplicaria mais, porque aí é uma forma que, vamos dizer assim, fisicamente ela é menos consciente, foi aquela que o Gerson citou, quando a pessoa se aprofunda e vai além da personalidade atual. Aí pode haver pode-se dizer médium de si mesmo. Porque ele está trazendo de fora uma ideia que não é a ideia que, pelo menos, não tem, vamos dizer assim, conscientemente, né? Não é uma ideia do consciente, uma ideia que está lá no subconsciente. Então, ele vai trazer aquela ideia de lá e tal, mas é uma ideia que é dele. Mas ele não percebe, porque não é uma coisa que ele vivencia no dia a dia, na personalidade atual. Aí eu poderia dizer até, aplicar o termo sem muito receio, chamar de mediunidade, automediunidade, vamos dizer assim. Aí eu poderia até usar. Mas vai lá, quem é que queria falar que eu acabei interrompendo? É o seguinte, aí, Celso, eu não sei, eu posso ter entendido aí, está separando o espírito do corpo. Entendeu? É como se o espírito, no que o Gerson falou, o espírito bem afastado, o espírito com mais consciência de si mesmo, ele vai ter a lembrança de todas, ou de boa parte de suas outras vidas, botar assim. E quando ele está mais próximo do corpo, no corpo, ele tem só essa individualidade de agora. Então, quando ele se expande, é como se ele estivesse fazendo isso mesmo, sendo médium de si mesmo. Ele está separando. Como eu falei. Se era o momento que eu me arriscaria a usar a palavra, seria para descrever essa situação. Mas, enfim, não está nem errado, nem está certo, porque é questão... Eu tenho um certo receio por causa da confusão que algumas pessoas podem fazer. Alguns estudantes, aí, principalmente o pessoal que está iniciando, pode fazer ainda alguma confusão. Só tem receio por isso, mas... Como diriam os espíritos, pobreza da vossa linguagem. Pois é, talvez. Celso, esse pedaço que eu destaquei, que eu até mandei na mensagem... Ver a comunicação do alto, eu não... Vou ler, porque aí eu sou o médium. Sou o médium aqui da comunicação que vem do alto. Ó. Nesse processo fechado sobre si mesmo, da mesma forma que ocorre um animismo de catarse, drenando reminiscências traumáticas no inconsciente para o consciente. Eu queria comentar nessa parte aí a questão da terapia das vidas passadas, né? É assim que ela é feita. Ela traz aquela situação traumática para o consciente, para o psicólogo trabalhar. Isso também pode ser feito, né, quando a pessoa começa a fazer o trabalho de meditação. Uma das fases da meditação também é essa. Você aproveita aquele momento de preparo e você traz situações, aí já não vai ser de vidas passadas, né? Vai ser de vidas presentes, da vida presente. Situações que foram traumáticas, que você acabou deixando lá no baixo do tapete, porque você não tinha condição de tratar aquilo. Aí você traz naquele momento e você tenta se libertar daquilo. Isso é uma das fases da meditação. Então, esse trecho me fez lembrar isso, né? Nesse processo fechado sobre si mesmo, da mesma forma que ocorre o animismo de catarse, drenando reminiscências traumáticas do inconsciente para o consciente. E o nosso papel aqui qual é? Não é nos libertar do lixo que a gente vive carregando? Quanto lixo a gente está trazendo aí de milênios, né? A gente tem que se libertar dele. Só que, às vezes, a gente não tem preparo, né? Então, me lembrou isso aí. Perfeito. Bom, alguém vai... do expurgo, né? O expurgo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Agora, o exemplo final que ele fala de Jesus, como se eu e o Pai somos uns, ele sendo médium de Deus, isso realmente é perfeito. Né? Ele trouxe
a palavra é um grande exemplo, né? É um grande exemplo. Ele veio trazendo todas as ideias, mas não foi só aquela ideia que ele decorou e trouxe para ficar aqui falando, não. Ele permanecia em comunicação, quer dizer, eu e o Pai somos um. Né? A gente tem essa mania de falar entre a gente, ó, nós somos um, nós somos fechados e tal, não sei o quê. A gente está compartilhando as mesmas ideias, a gente tem aquela coisa. E era o exemplo que ele usava em relação a Deus. Portanto, médium de Deus é nada mais do que justo para descrever o processo. Mas quando ele fala isso, divinizaram-no. Ah, sim. Ah, sim. É. Aí é que veio a divinização de Jesus. Mas aí é outra história. Já você ia falar alguma coisa aí, fala. Sim, eu achei, mais uma vez, analisando aqui o texto, eu achei legal, logo lá em cima, no parágrafo seguinte, que diz: importa compreender que estes dois aspectos da paranormalidade, o anímico e o mediúnico, são estágios de um mesmo processo. É verdade, você ter percebido lá, deixa eu comentar. Ambos são pontes lançadas pelo ser para ligar realidades energéticas diversas, de modo a integrá-las na unidade cósmica da criação. É como se o animismo fosse uma condição embrionária que dali vai dar processo, né? Vai se desdobrar na mediunidade. Então, a gente vê que todo esse processo. Aí eu estou lembrando do livro que eu estou lendo, que é O Espírito e o Tempo, né? Esse livro fala muito legal, falava Horizonte Tribal e Mediunismo Primitivo. Esse livro é sensacional, ele está falando sobre isso. E é que Ernesto Bozano que faz essa pesquisa, se utilizando de outras pesquisas, né? Estudando justamente lá no Horizonte Tribal como o mediunismo era utilizado pelos povos primitivos naquela cultura. Aspectos maravilhosos. Primeiro, que não está circunscrito a uma tribo, foram estudos feitos em tribos diferentes, né? E existe todo esse processo anímico, né? E existe um processo mediúnico também se desdobrando nesses povos primitivos. Muito interessante todo esse processo, sabe? E tudo isso está documentado através de artigos que eles se utilizam de outros pesquisadores, sabe? Eu acho muito legal porque vem a calhar com o que a gente está estudando aqui, né? Que esse processo anímico ele é uma das pontes, né? Que a mediunidade vai se utilizar para atravessar, né? Todo o nosso processo evolutivo. Eu acho interessante isso. Até porque, em princípio, nós somos o que a gente pode mais entender de espírito, o que a gente pode mais falar de espírito, saber que nós somos espíritos e que a gente pode ser comparado aos espíritos, que a diferença entre nós e outros espíritos é que não estão mais encarnados, não estão mais animando o corpo físico. Esse entendimento é sensacional, é o entendimento que dá a gente essa coisa do conhecimento. E o poder utilizar disso aí, e esse foi um processo, uma questão bastante interessante, que o animismo e a mediunidade são aspectos, são pontes lançadas pelo ser para ligar realidades energéticas diversas, de modo a integrá-las na unidade cósmica da criação. Quer dizer, uma coisa faz parte da nossa natureza. E tem todo um processo que antecede, né? Aqui tem a palavra, tem um trecho interessante. Kardec já havia esclarecido que os fatos espíritas são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. Então, quer dizer, isso já acontece nos primórdios, né, da civilização, né? E que esse processo anímico realmente é a parte embrionária que pode despertar o processo mediúnico. Então, existe toda uma conjunção biológica, intelecto e moral que vai, sabe, andar em paralelo até que elas possam se juntar. Esse é o processo. Agora, sabe qual é o pano de fundo de tudo isso? Vamos lá. Imortalidade da alma. É um processo contínuo de aprendizado. Como pano de fundo está a imortalidade da alma. Que esses espíritos lá, né, todo esse horizonte tribal primitivo, muitos de nós você me fez se utilizando viajar nesse processo. Nesse negócio aí, nesse conceito do horizonte tribal, hein? Cara, é muito legal. Tem uma viajada muita agora coisa aqui. Uhum.
Tem muita coisa legal. O dia que vocês quiserem, eu posso ter... Eu tinha até separado um pedaço aqui para ler para vocês, mas acho que não sei se cabe agora. Você Tá no sabe. tempo. Sim. Não, a gente está aqui, estamos com 18 minutos, a gente tem até tempo. Eu não sei se alguém vai querer ouvir, porque o nosso tempo de... Eu estou tranquilo. Não, vamos continuar aí. O pessoal pode Tá bom. contribuir. Aqui eu vou contribuir com trechos menores. Tá ótimo, mas você está trazendo conhecimento legal. Essa coisa do tribal, o Marcos já tinha marcado aí. Ressaltado, obrigado. Esse é o meu quinto, e é do alto, viu? Olha aqui, outro comunicado do alto. Eu como médio, eu tô mal mesmo. O Espírito já deu a comunicação um tempão, agora que eu vou... O que o Gerson colocou ressalta a importância do compreender o momento de cada um e não julgarmos. Realmente, com certeza. Mas é por isso que a coisa de dizer é o seguinte, que às vezes a gente pega o Evangelho e ele é todo uma linguagem poética. Não julgueis para não ser julgados e tal. Quando a gente se aproxima nessas colocações, a gente vê que, na verdade, aquele comentário é um comentário técnico. A gente não deve julgar porque a gente não tem competência para julgar. Não tem competência, ainda não está apto a fazer julgamento. A gente não tem todas as informações, todas as nuances, nem do pensamento, nem da marca evolutiva de cada um, nem nada, como o Marco ressaltou agora, é a palavra, para fazer o julgamento. Então, é uma coisa, o Evangelho é técnico. Técnico, eu quero dizer assim, nessa caminhada que a gente tem de evolução, né, que as pessoas vêm com um aspecto religioso e leem a palavra com não sei o que tal, mas não, ele é um guia técnico do proceder da vida, da evolução. O que é certo, o que é errado, assim, o que é certo, o que é errado e quem está com a verdade. Isso é, né? O que é certo, o que é errado. Eu penso o seguinte, diante de toda essa coisa que a doutrina me trouxe, é que o que é certo ou o que é errado é uma questão muito relativa, porque até porque para perceber o que é certo ou errado, por exemplo, alguém falou, eu achei uma frase muito legal sobre arrependimento, tem até repetido algumas vezes isso, que realmente que esse negócio, não, eu me arrependo daquele negócio. Às vezes não adianta você se arrepender, porque se você toma uma determinada decisão com informações que você tinha no momento, né? Você tem um parâmetro para tomar uma determinada decisão. Se a decisão desembocou numa coisa que não foi muito legal, foi porque você não tinha... mas faltou... Você vai ver sempre, todas as vezes, que faltou uma informação que você não tinha. Se tivesse aquela informação, tomaria uma decisão diferente. Às vezes você não está preparado, às vezes você não está apto a ter aquela informação. É preciso que a gente entenda isso, que a gente está num processo de evolução. E dependendo do momento onde a gente esteja, a gente não tem ainda aptidão para entender. A gente falava ainda há pouco do espiritismo, como é que desembocou na doutrina, como é que a coisa aconteceu e tal. O espiritismo aconteceu no século retrasado, numa época que, se a gente parar para pensar, de lá para cá não se inventou mais nada que revolucionou a história da humanidade. Não se inventou mais nada. Tudo foi transformação, foi aprimoramento daquilo que se havia inventado. Quer dizer, ali a gente chegou no ápice da evolução tecnológica no sentido de criação. Ou porque muita coisa foi revelada também, né, durante essa criação. Muita coisa foi... Se a gente não acreditasse no acaso, a gente teria dito que alguma coisa foi descoberta por acaso. Na verdade, não foi. Então, quer dizer, teve todo um processo. E esse processo aconteceu ali da mesma forma como o ensino cristão se desenvolveu naquela época entre os judeus, porque era a cultura que permitia que isso acontecesse, já que ela tinha a crença em um Deus único, então facilitou. Da mesma forma, o espiritismo eclodiu, ele surgiu, as manifestações espíritas eclodiram e o espiritismo surgiu naquele momento, porque era um momento apto, a humanidade estava apta. Não adianta, como diz lá atrás, você dar pérola aos porcos. Ou seja, não adianta você entrar com conhecimento, vir um conhecimento danado dos espíritos superiores para a gente aqui, numa época que a gente está no uga-uga.
Uga, uga. Quem é que entendeu uma comunicação mediúnica? Mesmo um fenômeno mediúnico, ainda que físico, mas com aquela sofisticação do que aconteceu, a gente não entendeu. Então, quer dizer, a humanidade teve que dar passos à frente para poder receber mais uma informação. É natural. O Arilson diz aqui que não julgueis para não serem julgados. É isso aí, porque se a gente for julgar, for olhar para dentro de si mesmo, a gente está também no mesmo barco. Por isso que, na dúvida, é melhor calar. Como disse o Alto, na dúvida é melhor calar, é verdade. Se a gente não tem alguma coisa boa para dizer, é melhor não dizer nada. Como o Denis está com o áudio ativado, ele vai falar alguma coisa aí agora. Não? Vai falar, Denis. Lembrando, né, que a gente, essa parte da espiritualidade, que a gente tem que resolver muito bem as nossas questões, né, para estar apto sempre a servir de instrumento numa hora, né, necessária, né? Então, essa parte que a gente vem sendo preparado desde os primórdios, né, da nossa tomada de consciência, né, quando a gente, né, então a gente vem sendo preparado para esse momento da terceira revelação, que é o maior upgrade que se pode ter em termos de evolução religiosa, né, colocando Deus não como como uma pessoa, colocando a gente nos colocamos como responsáveis pelo nosso próprio destino, pela nossa própria evolução, né? Então, enquanto não é uma coisa, o espiritismo não é salvacionista, então a gente tem que se manter em dia, né, conosco mesmos, né, para estarmos sempre aptos a servir de instrumento na hora necessária. É isso. Arilson. Eu coloquei aquela frase ali, não julgueis para não serem julgados, porque a gente já estudou bastante esse tema, né, no grupo, e é aquele negócio, né? A gente tem que ir pela razão, analisar as comunicações, né? E mesmo achando que é um animismo, né, do médium através da comunicação, não constranger, né? Porque às vezes você acaba criando um bloqueio, né, no médium, o médium que está iniciando, né, e você acaba perdendo um bom médium, né? Porque ele acaba ficando assim constrangido, né? De repente pela comunicação que ele está passando, mesmo sendo animismo, e de repente você soltar uma situação pode criar uma situação até dele afastar da doutrina, né? Achar assim, pô, que eu tô da minha cabeça, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, por isso que eu coloquei essa situação, porque assim, entender o processo. É preciso entender o processo para saber que isso aí é normal. Sim. Mas nem todo médico que está iniciando, o Celso, tem o conhecimento e pode passar realmente um pouco de dificuldade, entendeu? Claro. Se sentir constrangida até você chegar e falar assim, não, explicar a ele essa situação, né? Eu acho que não sei qual é a forma correta de estar conversando com ele sobre isso, né? Porque isso pode causar. Tem que ser alertado, né? Isso aí. Ele fazia parte dos estudos, a gente levar esse estudo aí que a gente está desenvolvendo aqui, principalmente para aqueles que estão começando, estão ainda na caminhada. E aliás, eu diria que, aliás, digo sempre, é importante tanto para quem tem uma mediunidade ostensiva como para quem não tem. Eu acho que todo mundo que se mete, vamos dizer assim, no espiritismo, tem que estar conhecendo tudo. Tem que estar conhecendo, porque tem função para numa tarefa mediúnica, um trabalho mediúnico, tem trabalho para quem é médium ostensivo e para quem não é. Fala, Marcos. Isso que o Arilson está falando aí tem a ver com aquelas colocações também no estudo, né? Pergunta burra, né? Não tem pergunta burra. Toda pergunta tem importância. E o que ele está falando é você entender e compreender o momento de cada um, ter paciência de esperar a pessoa entender.
Claro, você não vai deixar fugir totalmente a disciplina, mas você vai ter toda a paciência, conversa depois particular, tem que ter tempo, essa questão, né? E o que eu tinha colocado aqui, né, que foi, se não fosse o preconceito, né, diante do que o Denilson falou, já estaríamos na colocação do Leon Denis, né, que é o futuro das religiões, né? Porque o espiritismo nem era para ser religião, né? Ele era para ser um conhecimento para ser utilizado por todas as religiões. É um conhecimento. Ele se tornou uma religião por vários fatores, né? Mas Kardec Principalmente aqui no Brasil, que ele foi mais... foi mais aqui no Brasil. Mas o Kardec nunca teve, e o Brasil passou a ser o centro, né? E o Kardec nunca teve essa intenção, né? De tornar. E o que gerou foi o preconceito, e como o Denilson falou, né? Eu falei só o preconceito, ele acrescentou interesses materiais, né? Interesses materiais, sabe, né? Pois é. A mesma coisa que desviou a segunda revelação, né? Que foi a mensagem que o Cristo pessoalmente veio trazer, foi os interesses materiais, né? Foi isso que gerou os preconceitos e os interesses materiais. E o que impediu do espiritismo continuar sendo uma informação utilizada por todos também foi o preconceito e os interesses materiais. O preconceito e também isso de taxar o espiritismo como religião, é uma doutrina. O espiritismo é uma doutrina, mas ele acaba revelando a nossa religiosidade, que a gente valoriza muito mais Jesus quando a gente sabe que ele não é Deus, né? A gente sabe que Jesus é um irmão nosso, um irmão mais velho. Então, como as religiões já estavam queimadas, aí colocaram o espiritismo como uma religião, taxaram de religião, mas o espiritismo ele aumenta a nossa religiosidade, porque ele é um conhecimento, uma doutrina filosófica, né, científica, e a gente acaba ativando nossa religiosidade, porque a gente passa a admirar Deus, admirar Jesus, né, pelos seus feitos, pela paciência que tem com a gente, né, pelo carinho que nos dedicam, né? Então isso a gente acaba, o nosso lado religioso acaba aflorando, mas então quando as pessoas falam que é uma religião, muita gente a religião já não gosta, porque acha que é uma forma de manter a pessoa alienada, essas coisas, né? Que corre por aí das religiões, que as religiões fizeram por merecer essas coisas. Como a frase do Leon Denis fecha essa questão. O espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Deixar bem claro, né? Quando a gente fala assim, as religiões, estamos falando de nós, né? Sim, nós, claro. no passado, estávamos à frente das religiões. Com então, nós não exatamente, a gente estragou as outras e está tentando evitar de estragar o espiritismo. Incluindo a gente mesmo, né? Nossa meia-culpa, né? Na revista espírita, você encontra uma série de situações dessas. Né? Tem um caso, então, que é assim, lamentável. Uma senhora que estava completamente dominado pela obsessão, e médicos, todo mundo já tinha feito todos os recursos, o padre já tinha também desistido e tal. Aí um centro espírita se interessou pelo caso da senhora, né? Auxiliou ela, dialogou com o espírito, conseguiu convencer e tal, ela ficou boa. E aí o padre, quando tomou conhecimento, né, na época, o padre lá da comunidade, foi lá e começou a botar na cabeça dela que aquilo era coisa do diabo e tal. Ela entrou no processo novamente. E aí, resultado, o padre novamente abandonou. Então, você vê, né, porque ela quando se normalizou, ela voltou para a igreja. E isso era muitos fatos, né? Quantos católicos, quantos protestantes na época de Kardec se interessaram pelo espiritismo, estavam afastados das suas religiões e voltaram, porque o espiritismo despertou a fé neles novamente, e aí eles voltaram para as suas religiões de origem, né? E continuaram estudando o espiritismo e se dedicando à sua religião de origem. E esse fato, né, lamentavelmente,
né? Muitos de nós lá atrás, à frente de outras religiões, também contribuímos para isso, né? E a gente sabe que, na maioria dos casos mais graves de obsessão, são espíritos traumatizados em função de religiões, de erros de religiosos no passado, né? E por isso que nós estamos trabalhando muito na desobsessão, porque nós fomos os provocadores. Gente, tem uma coisa que eu tenho observado muito, e quando eu observo isso há muito tempo, quando se fala de ateísmo, que a maior parte das pessoas, pelo menos que eu conheci, se dizendo ateus, na verdade, eles não gostam de religião. O problema deles é com religião. Então, eles dizem que são ateus. Não, eu sou ateu e tal. Porque não gosta de religião? Porque ele tem na cabeça, o que foi colocado à prática, que a religião é a única forma de se chegar a Deus, de se ter uma intimidade com Deus, vamos dizer assim. Então, como a religião é muito confusa, com mensagem, a pessoa acha confusa e tal, se afasta de Deus por conta de se afastar da religião. Ó, a gente está com 5 minutos e 29, é melhor a gente fazer a pré... Já vem o comentário, já vê o alto aqui, já vem dizendo, ó, faltam 5 minutos, tá vendo? Já está. Eu estou em sintonia, o alto está passando, tá? Já comecei a entrar na minha sintonia mediúnica com o alto. Mas é isso mesmo. O Arilson abriu a coisa, eu vou pedir ao Denison para fazer uma prece rapidinho para a gente encerrar, e aí depois a gente faz alguma consideração final, se despede e tal, um tempinho que restar. Tá bom? Então, graças a Deus, obrigado, Pai, pelo teu carinho, pelo teu amor para conosco, por nos facultar esse estudo e nos possibilita a nossa remissão com o nosso passado e o entendimento do que nós podemos fazer pelo bem, pela nossa evolução e ajudando o nosso próximo. Obrigado por esse estudo. Peço que ilumine a todos nós e continuemos estudando, nos dê forças para resistirmos a esses embates da vida. E pedimos também por toda a humanidade que nesse momento sofre em razão dessa pandemia, sofre pela politização dessa pandemia. Pedimos aos nossos governantes que sejam iluminados, que Deus ilumine os nossos governantes, as pessoas que conduzem os destinos das nações, que esses irmãos possam ter consciência da gravidade do mandato que desempenham e desempenhem esse mandato em favor do povo, em favor da humanidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Seja bem-vindo. E adeus a todos, que vai acabar daqui a pouco. Vai acabar aí já. Estou feliz por estar participando dos estudos que eu sempre gostei, né? Participar é bom. Já fomos abençoados, velho. Tá bom, gente. Então tá, então eu vou encerrar aqui para tentar engajar.